Meus amigos rubro-negros, hoje eu não vou fazer pós-jogo com momentos, porque senão vou falar muito mais aqui do Al Hilal do que do Flamengo. Vou falar sim do sentimento que temos, sentimento eu acho que a gente vai expressar mais do que tudo, de revolta, de raiva, de ódio, desta coisa toda. Claro que estamos a sentir isto aí, mas não sei vocês, eu estou sentindo muito mais sentimento de tristeza do que outra coisa. Sabes porque eu não tenho visto o Flamengo nos representar. Depois que este Vitor Pereira chegou aqui. Jorge Jesus já havia dizer que ele é um excelente técnico, excelente treinador, que dos que estavam aqui era o melhor que tínhamos. Nesta época tinha Rui Castro, tinha o Paulo Sousa, tinha o Abel Ferreira. Como é que pode este treinador que é tão bom assim, tão maravilhoso assim, ter passado o período que passou em São Paulo e nunca venceu uma partida que fosse do Abel Ferreira? Mas não, mas tem sempre de explicar, porque o elenco do Palmeiras é um e o elenco do Corinthians que ele tinha a mão era outro. Só isto? Só isto? Quantas vezes eles se enfrentaram? Não teve uma vezinha que fosse que ele pudesse vencer o Abel Ferreira. Não é de se estranhar. Não é de se estranhar. Pois bem, hoje acho que sabemos. Eu só não entendo uma coisa. Por que o Jorge Jesus diria isto? E hoje eu penso assim, eu acho que o Jorge Jesus ironizou, debochou, não de nós, não, isso aí não, de nós não, mas da diretoria, que até tempos atrás bastava pegar um telefonezinho, pega o telefone, Manel, que está fazendo com a mão, aqui é o telefone, ó, aqui é o telefone. Bastava pegar o telefonezinho, alô, Jorge Jesus, tudo bom, meu filho? Então, estás pronto a pegar o Mengão? Estás pronto a vir para o Flamengo? Ele ia dizer que sim na mesma hora. Ele disse isso. Que bastava ligar para ele que ele já estava. Ele estava aqui no Rio de Janeiro. Ele não estava no Brasil, simplesmente. Não. Ele não estava no Brasil. Estava no Rio de Janeiro. Ele estava a pegar uma conduçãozinha. E estava lá no Ninho do Urubu. Mas não fizeram. Porque a diretoria não quis fazer. Quis sim contratar depois dele Domenech Torrent, Rogério Ceni, Paulo Sousa, antes do Paulo Sousa, Renato Gaúcho, e depois Dorival Júnior. Este foi o melhorzinho deles. Este foi o melhor deles. Este nos levou a conquistar. Mas o Rogério Ceni conquistou o título brasileiro. Rogério Ceni ainda tinha em mãos um grupo, um elenco que guardava uma espécie de uma memória futebolística desenvolvida pelo Jorge Jesus. Afinal de contas, não vamos esquecer que o Rogério Ceni pegou em 2020. O Jorge Jesus ficou em 2019, um bocadinho de 2020, logo depois foi. 2020, 2021. Hoje, nós presenciamos uma vergonha que foi, não a derrota, a derrota é coisa do jogo. Vencer, empatar, perder, isso é coisa do jogo. Mas a atitude, ou melhor, a falta dela, a falta da atitude, a atitude de querer jogar,
atitude de querer vencer, atitude de querer mostrar àqueles torcedores, àqueles adeptos que fizeram as maiores loucuras para estarem lá em Marrocos, para estarem lá no estádio, para irem lá dar força à equipa, dar força ao elenco, dar força à diretoria, dar força ao clube. E o que ganharam em troca? Um futebol que nos envergonhou. Nos envergonhou. Não nos representa. Esta equipa que aí está. Que Jorge Jesus disse, quando se encontrou ao jantar com o querido jornalista Renato Maurício Prado, que lá esteve, na casa do Kleber Leite. Na casa do Kleber Leite, o Jorge Jesus disse, o Renato Maurício Prado perguntou a ele, mister, se tu pegasse esta equipa que aí está, tu conseguirias ganhar este título, melhor do que ganhar título, tu conseguirias desenvolver um futebol tão bom quanto aquele que desenvolveste em 2019? Ele falou, sabe o que foi o Renato Maurício Prado? Não. Eu desenvolveria um futebol melhor do que aquela época, que este elenco é melhor do que aquele. Aí, a diretoria renovou a presença dele no Rio de Janeiro. O Fenerbahçe, sabendo o que estava a fazer, quem estava a contratar, que já estavam as conversas, já estavam os papos, o Fenerbahçe não perdeu tempo. Jorge Jesus, já que o Flamengo não te quer, nós te queremos. Vem para cá. E ele foi. Porque o Flamengo entrou logo em contato ali, deixou os pauzinhos aqui e ali, e já chegou às conversas com o Dorival Júnior, que foi um técnico que surpreendeu a todos nós. Sabíamos que o Dorival Júnior ia ser um bom técnico, mas não imaginávamos que o Dorival Júnior fosse ganhar com este elenco, que até então, quando ele pegou, estava lá pertinho da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que este elenco iria crescer de uma forma, subiu na tabela do Campeonato Brasileiro, chegou a estar abaixo somente do líder que naquela época era o Palmeiras. O Flamengo chegou a ficar em segundo lugar. Só que estava a disputar ali a Libertadores e a Copa do Brasil, com as possibilidades de conquistas, verdadeiras possibilidades de conquistas, e o Dorival Júnior falou, gente, não dá para pegar tudo. Dá para a gente buscar a taça da Libertadores e da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil, porque o Palmeiras já tinha começado a deslanchar. Então não ia dar. Tudo bem? Gente, estamos a conquistar, ou perto da conquista, primeiro, do maior título que temos no nosso continente, que é a Libertadores da América. E perto da conquista do terceiro maior título que um clube brasileiro pode disputar, que é a Copa do Brasil. O primeiro maior título que um clube brasileiro disputa é a Libertadores, o segundo maior título é o Campeonato Brasileiro e o terceiro maior título é a Copa do Brasil. E o Dorival conseguiu duas excelentes conquistas. Só que o Dorival Júnior não teve cancha para segurar este elenco como Jorge Jesus fazia. Jorge Jesus, ele teve sim o domínio deste elenco. Ele batia lá no peito e dizia, aqui quem manda sou eu. Quem manda sou eu. E eles respeitavam. Sabes por quê? Porque ele conseguia extrair o melhor deles. E não tinha jogadorzinho que fosse, que tentasse se opor às ordens de Jorge Jesus. Porque eles viam que o Jorge Jesus conseguia extrair o melhor deles. Onde é que tu vias isto? Os resultados.
Não eram simplesmente vitórias, eram vitórias que convenciam, mostravam a eles e a nós, adeptos, torcedores, o que ele podia extrair de melhor. Só que isto tinha um preço. O preço do treinamento, o preço de uma ordem estabelecida por ele, onde ele conseguiu o domínio do clube, não do elenco simplesmente, do clube, porque ninguém entrava nos vestiários que ele lá estava, não. Braz, Spindel, Landim não entravam, não sei se vocês sabem disto, não entravam no vestiário quando Jorge Jesus lá estava a comandar. Não estava. Ele dizia, a diretoria tem que ficar lá na direção. A diretoria tem que ficar na direção. Aqui, vestiário é comissão técnica. Vocês não são da comissão técnica, vocês são acima. Então vocês têm que ficar lá em cima, não aqui. Aqui não. Aqui não. E trancava o vestiário e acabou essa história. Tinha moral. Tinha moral. O Dorival Júnior, mais maravilhoso que fosse a passagem dele, maravilhoso, também acho que ia pegar forte demais. Mas que tenha sido muito boa a passagem dele, isto sim, muito boa a passagem dele, mas ele não teve isto que o Jorge Jesus teve, que eu acabei de falar. Ele conseguiu fazer isto, conseguiu se desenvolver um futebol ao ponto de ganhar esses 2 títulos extremamente significativos. Mas a diretoria entrava no vestiário e ali faziam uns festejos, as cantorias, gringolavam tudo, sabe? Começaram a estragar, a mimar. Sabes quando tu dá aquela criança mimada, sabes aquelas crianças mimadas que nós vimos, que, ai, sabes? E começou a mimar e aí estragando assim este elenco que até então era tão maduro. O Jorge Jesus começou a ficar um elenco mimado. Quando vencemos a Libertadores e a Copa do Brasil, eles, os jogadores, se deram férias. Se deram férias. E sabes quem estava lá no vestiário, aplaudindo a decisão dos jogadores das férias? Marcos Braz. Aquele que não entrava no vestiário na época de Jorge Jesus, mas era sempre figura presente no vestiário do Dorival Júnior, que eles não davam moral para o Dorival Júnior. Dorival Júnior, obviamente, não ganhava esta moral que era necessário ter, nem com elenco, nem com diretoria e nem com ninguém. Não tinha poder de decisão. Não tinha poder de decisão de chegar e falar, aqui quem manda sou eu. Eu sou o técnico. Eu sou o comandante desta equipa. Eu sou o comandante deste elenco. Não conseguia fazer isto. Baixava a cabeça. Estou feliz. Estou com 2 títulos de expressão. Ano que vem, minha renovação já está quase certa. Pobre Dorival Júnior. Mal sabia ele que não tinha respeito desta diretoria, que aí está, e por trás dos panos, dos bastidores, estava a negociar com o Vitor Pereira. Até porque tinha aquela história também do Tite sair da seleção brasileira, e aí um dos nomes que se cogitava era o do Dorival Júnior, aí além do Dorival Júnior era o nome da Abel Ferreira, além da Abel Ferreira, na seleção brasileira era também cogitado o nome deste do Fluminense. Meu nome dele, gente, este do Fluminense agora, meu Deus, deu branco. Bom, enfim. Ai, Jesus, me deu branco agora.
Ah, meu Deus, como é o nome dele, gente? Ah, Jesus, Jesus. Bom, enfim, este do Fluminense. Já, a cabeça hoje não tá boa. E o Dorival Júnior não deixou de ficar animado. Olha que me projetou o Flamengo. Posso ser o treinador da seleção brasileira. Onde eu jamais conseguiria que pensasse numa vaga desta para mim, na minha vida. O Flamengo me possibilitou este novo desafio. Este novo desafio. E aí chamaram o Vitor Pereira, fez aquelas tripulias de sogra, de não sei o quê, em vez de sair falando, ah, gente, infelizmente o Corinthians não. Saiu. Os corintianos ficaram danados da vida, a mídia paulista até hoje não para de falar disto. Parece que quem saiu do Corinthians, ao invés de ser o Vitor Pereira, parecia que tinha saído o Klopp, ou o Guardiola. Mas não, saiu o Vitor Pereira, que nunca, não sei se vocês sabem disto, acho que sim, porque eu já falei aqui neste canal, nunca venceu, falei agora há pouco tempo atrás, nunca venceu o Abel Ferreira numa competição, seja lá qual fosse. Nunca venceu o Abel Ferreira, nem lá, quando dirigia o Corinthians, e nem aqui, quando dirigia o Flamengo. Sabe que este gajo é tão bom assim, como o Jorge Luiz falou? Ou voltando lá no início do vídeo, foi uma ironia, não para nós, que o Jorge Jesus gosta muito de nós, mas ironizando esta diretoria que te deu as costas, que não te quis, que em momento nenhum ouviu os torcedores, os adeptos, que tenho certeza que, assim como eu, são sim, viúvas de Jorge Jesus, que me custa acreditar. Eu não acredito que exista torcedores do Flamengo que não sejam a favor de um retorno do Jorge Jesus. Não tenham saudade de uma época do Jorge Jesus, porque foi a segunda, ou tanto faz assim, foi a segunda melhor época do Flamengo na sua história. A primeira foi em 1981 e depois em 2019. Quem de sã consciência, que goste mesmo do Flamengo, que ama este clube do coração que temos cá, quem de sã consciência não gostaria da volta do Jorge Jesus? Nem que fosse para ele, acha até aquela pessoa que não gostava dele, não sei como, isto pode existir, até aquela pessoa não gostava dele, a própria diretoria que ficou revoltada da forma que ele saiu e tudo mais, deveria ter sim feito um desafio para o torcedor. Não, vocês querem Jorge Jesus? Ah, então vocês estão dizendo que ele vai fazer a mesma coisa. Ele disse para o Renato Maurício Prado, lá na casa do Kleber Leite, naquele jantar, que ele vai fazer o melhor, né? Pois bem, nós vamos contratar ele. Palavras do Landim e do Braz. Nós vamos contratar ele. Só que, se ele não tiver aquele sucesso, a culpa é de vocês, torcedores. A culpa é de vocês, os adeptos, que pediram tanto Jorge Jesus e sabemos que ele não vai repetir aquele feito. Mas nem isso eles fizeram. Sabe por que eles não fizeram? Porque eles sabem, no fundo, eles sabem que o homem ia chegar aqui, ia fechar de novo os vestiários, ia ter o domínio completo do elenco. Hoje, sem Jorge Jesus e com Abel Ferreira, nós perdemos uma grande chance de chegarmos novamente, pelo menos à final de um campeonato mundial de clubes. Nem para a final nós vamos. Perdemos de forma vexatória, sem jogar nada. Parecia uma equipa
comum, jogando com uma grande equipa, que nem é isto tudo. Claro que tivemos erros de arbitragem, o juiz é horroroso também, horroroso, juiz, horroroso, horrível. Mas não justifica, não justifica. E para mim, o seu Vitor Pereira devia ser demitido no vestiário. Isto não vai acontecer, porque nós conhecemos a diretoria do Flamengo. Isto não vai acontecer. Mas não vamos esquecer, para finalizar este vídeo, já aconteceu o primeiro vexame contra o Palmeiras. O segundo vexame aconteceu hoje contra o Al Hilal. Nós vamos ter terceiro vexame, gente? Será que a diretoria vai permitir isto aí? Eu acho que sim. Meus queridos, eu queria pedir para vocês, tenho certeza que este vídeo vai ter mais de 1000 visualizações. E eu queria, gente, pedir um favor para vocês, cada um que assistir este vídeo, se essas 1000 visualizações acontecerem realmente, como eu tenho certeza que acontecerão, cada um de vocês que assistir, por favor, se inscreva ao canal, que eu vou conseguir bater esta meta amanhã mesmo. Amanhã mesmo eu consigo bater esta meta. Então, por favor, gente, inscrevam-se ao canal, cada um de vocês que assistir este vídeo. Dê um like nos vídeos, compartilhem em vossas redes sociais. Compartilhem em vossos sociais, vossos papos, vossas conversas. Acione o badalo das notificações. Mas nunca esquecendo, as duas coisas que mais ajudam são inscrever-se e dar o like. Dar o like, inscrever-se, dar o like, inscrever-se. Queridos, fico por aqui, desejando a todos saudações rubro-negras.